Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um programa Leitura Guiada, em que a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse diariamente. Bom, estamos já nos capítulos 13 a 15 de Juízes, né, onde agora nós vamos começar a falar sobre o ciclo de domínio filisteu. É o período que vai de Juízes 13 até o capítulo 16, marca ali o domínio dos filisteus e também a ascensão do último dos grandes juízes, que é o sexto juiz, Sansão, né? O livro de Juízes tem 6 grandes juízes: Otniel, Eude, Débora e Baraque, mas aqui é Débora, né? Gideão, Jefité, Sansão. Sansão sob o domínio dos filisteus, né, que vão dominar Israel, ali o território entre Judá e Dan, e vai se estender ali uma guerra entre os filisteus durante uma boa parte assim da história de Israel. O capítulo 13 do livro de Juízes é um capítulo à parte, né, porque trata do nascimento de Sansão, o único dos líderes cujo nascimento ele é escrito com detalhes, ele é mencionado em um capítulo inteiro, inclusive com uma vinda de Deus, né, um milagre vindo de Deus, porque a mãe de Sansão era estéril, né? E nós temos aqui um relato bem, assim, até engraçado do nascimento de Sansão. Bem, vamos então examinar o capítulo 13, né? O verso 1, ele começa com aquele clássico marcador dos filhos do livro de Juízes, né? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, ou seja, destacando que eles voltaram a fazer o que era mal. O que é esse fazer o que era mal no livro de Juízes? É adorar Baalins, né? As imagens de Baal, aos Baalins, aos postes ídolos, que eram a adoração a Será, e também a Astarote, as 3 divindades ali existentes em Canaã, né? Então eles voltaram-se para essas divindades, de forma que vem o juízo de Deus. Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, né? Então havia ali o domínio dos dos filisteus sobre os filhos de Israel. O que não entra aqui, que é diferente dos outros relatos, né? Não entra o clamor de Israel. Por exemplo, Israel não se arrepende, Israel não clama a Deus, Israel está confortável com o domínio filisteu. Eles aceitam esse domínio. Uma relação ali de certa tranquilidade entre os filisteus e Israel. Porque a partir do momento que vem esse verso 1, o que deveria vir, como vem nos outros versos, nos outros capítulos, é o arrependimento de Israel e o clamor ao Senhor. Não existe isso, né? A história já passa, então, para o nascimento de Sansão. Por quê? Porque como Israel está acomodado nessa relação com os filisteus, o que vai acontecer? Deus vai incitar o povo a se rebelar contra os filisteus através de Sansão. Qual é o objetivo da figura de Sansão? Sansão ele vai representar Israel, né? Toda a história de Sansão é a imagem de Israel, né? Sansão terminou cego, a gente sabe, né? Porque a gente já conhece a história. Sansão terminou cego, como Israel estava cego. Sansão não tinha consciência do seu chamado para ser um nazireu. A mãe de Sansão tinha, o pai de Sansão tinha, ou seja, as gerações anteriores de Israel conheciam a Deus e sabiam do seu chamado. Sansão não sabia. Israel não conhecia o seu chamado para ser servo do Senhor. E Sansão era inconstante no seu relacionamento com Deus, né? Assim como Israel era inconstante. Por fim, tem mais uma questão que é o apelo às mulheres. Sansão cai por intermédio das mulheres de Canaã, coisas que Israel também, e no caso aqui, a relação das mulheres, de Sansão com as mulheres, simboliza a relação de Israel com a idolatria, né, com os deuses de Canaã. É então a partir desse pano de fundo que nós vamos ler, né, a história de Sansão. É uma história um tanto engraçada, porque veja o verso 2, né? Ele apresenta o pai de Sansão. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá.
Preste atenção aqui na descrição, né? Um homem de Zorá, da cidade de Zorá, da linhagem de Dan. Fatores que vão ser essenciais ali para a identificação de Sansão e na história de Sansão. O nome dele é Manoá. Manoá significa descanso, né? E o que nós vamos ver na história é que Manoá não era uma pessoa descansada, tranquilidade, né? E não era isso, né? Ele não era tranquilo. Cuja mulher era estéril e não tinha filhos, um problema importante daquela época. A esterilidade estava relacionada ali ao poder dos deuses, principalmente aos deuses da fertilidade, e no caso dos israelitas, com a bênção de Deus, né? A bênção de Deus, uma das bênçãos era ter muitos filhos, né? E como ela era estéril, indicava então uma cessação, né? Ou um não abençoar de Deus. Bom, o anjo do Senhor, veja, aparece a esta mulher. E interessante dizer o seguinte, né? Olha como a história acontece. Ele apresenta o homem, dá nome a este homem, não deu nome à mulher, né? Diz apenas que ela era estéril, ou seja, apresenta ele, fala do defeito dela. E o anjo do Senhor, ele vai aparecer à mulher, não a Manoá. E vai ser assim durante toda a história. O anjo se dirige sempre à mulher e não a Manoá, ao homem. Ou seja, a história de Sansão, do nascimento de Sansão, traz o protagonismo da mulher. Por quê? Porque estas mulheres, né, as mulheres serão predominantes ou protagonistas na história de Sansão. Elas vão ter um papel crucial ali no nascimento e na queda de Sansão, né? Bom, então o anjo aparece à mulher e diz assim: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Aqui tem uma questão, leitor, né? Ou você que está nos acompanhando aí, que é importante você ter em mente. Perceba que o texto não relata a agonia da mulher de Manoá por ser estéril. Ao contrário de Ana, que clamava ao Senhor, ao contrário de outras mulheres de Sara, que clamavam ao Senhor porque era estéril, né? Elas viviam em agonia. A mulher de Manoá, mãe de Sansão, não tinha. O texto não relata isso, né? Apenas que o anjo aparece. E o anjo, de forma assim, voluntária, identifica esse problema e diz que ela vai conceber e dar à luz um filho. O verso 4, então diz, e o 5 diz que ela deve se abster, né? Ela deveria se abster de bebida de vinho e bebida forte, nem comer coisa imunda, que era típico do voto do Nazireu. E no verso 5, o anjo diz então que Sansão seria um Nazireu, né? Perceba também que o nome dele ainda não foi pronunciado, né, como Sansão. E ele traz aqui o elemento de que Sansão deveria se abster, lá no verso 5, né? Não poderia cortar o cabelo, né? E explica que o menino seria nazireu. O voto do nazireado está lá em Números capítulo 6. Interessante que o voto do nazireado ele era um voto temporário, ele tinha uma duração, um início, uma duração, e ele era voluntário. Na história de Sansão, não. O voto do nazireu, ele não é voluntário, né? Ele é obrigatório para Sansão, inclusive feito antes do nascimento de Sansão, e ele não tinha um tempo, deveria ser durante toda a vida de Sansão. Então ele é um voto de nazireado diferente daquele estipulado em Números capítulo 6. Aí veja o verso 6. A mulher vai ao seu marido e lhe diz o que aconteceu. Perceba que ela não fala com o anjo, ela ouve e obedece, não há nenhum diálogo entre eles. Ela vai até o marido, então, e fala com ele o que aconteceu. No verso 8, Manoá, então, faz uma oração pedindo para que o anjo apareça mais uma vez, né? E Deus ouve sua voz e o anjo de novo aparece à mulher. Então, perceba a recusa do anjo de aparecer para Manoá. O anjo aparece para a mulher. Manoá, como homem, como chefe da família, deveria ser a figura mais importante. Mas o anjo se recusa a aparecer para ele. Ele aparece para ela. Ele dá primazia e importância a esta mulher, né? Então ele aparece de novo à mulher, né? E ela sai correndo e vai chamar o marido. Então, perceba, ela tem uma postura de submissão. Ela primeiro não fala com ele,
Lá no verso de número 6, quando ela vai contar para seu marido o que ocorreu da primeira vez, ela diz que não perguntou nem onde ele era, nem o nome dele. Disse apenas que ele era semelhante a um anjo, mas era um homem, né? Na verdade, os anjos apareciam em forma de homens. Isso é um detalhe importante, né? Quando a gente fala de angelologia, da doutrina dos anjos, os anjos não aparecem aos homens com asas, voando, né? Não, isso algumas vezes acontece, por exemplo, Isaías vê os anjos, Ezequiel também nesse formato, Ezequiel ainda vê seres celestiais, mas na maioria das vezes eles apareceram em forma de seres humanos, tá? Então ela, retomando aqui a história, ela chama o seu marido, né? E começa a interação de Manoá e o anjo. Veja que ele vai perguntar lá no verso 11 se é ele que falava com a mulher, e ele responde: eu sou. E replica ali a ordem que ele já tinha dado à mulher. Ele diz então lá no verso 13: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira. Perceba que ele não está respondendo diretamente a Manoá. Ele até responde, mas de uma forma bem simples: eu sou. Ele repete as palavras que ele disse à mulher, sem chamar Manoá pelo nome, né, sem ter propriamente um diálogo, um relacionamento ali com o Manoá. Verso 15, Manoá pede para que ele espere até que seja preparado um cabrito, e o anjo se recusa. Veja, ele disse que não, ainda que ele estivesse ali esperando, não comeria do pão que Manoá houvesse ali preparado, né? E no verso 17, Manoá pergunta ali o nome dele, e ele responde, né? Ele vai responder de forma bem evasiva. Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Repara, irmãos, o que está acontecendo aqui? Manoá, isso já está dito para a gente lá no verso de número 16, veja, diz assim, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perceba que ele demora a identificar. Por que ele demora a identificar? Porque Israel está distante de Deus. O povo de Israel não conhece mais a Deus, não sabe quem é Deus, né? Não estava sendo assim antes, né? Agora, Manoá, ele não conhece a Deus, então Deus está se apresentando para ele ali, ele demora em perceber com quem ele está falando, até que, veja, no verso 18, ele diz assim: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Um título real, né? Um título divino, né? Você pode entender isso aqui. Outras traduções a essa palavra maravilhoso seria tremendo ou indecifrável, né? Aí no verso 19, Manoá oferta ali, né, um cabrito, ele oferece um sacrifício, e o que acontece? O anjo do Senhor aceita o sacrifício e sobe na chama, ou seja, ele vai ao céu em meio às chamas. Só aí então que Manoá percebe que ele está falando com alguém que vem de Deus, dos céus, né, com um ser celestial, ou talvez com o próprio Deus. E no verso 22 ele diz então, sabendo que ele falava com o anjo do Senhor agora, que ele iria morrer. Perceba que a história mostra, esse relato mostra a mulher tranquila, ela fala com o anjo, ela recebe a voz do anjo, ela obedece o anjo, enquanto Manoá, uma pessoa extremamente angustiada, ele não recebe o primeiro contato, ele busca esse contato com o anjo, ele está meio ansioso, ele questiona o que tem que se fazer, ela só obedece. Ela ouviu, acolheu e vai obedecer. E ele vai questionando: o que a gente tem que fazer com a criança? Qual é o seu nome? De onde você veio? Fica que eu vou te preparar um cardápio. Oferece um cabrito ali como oferta, né? E depois ele entende que ele vai morrer. Ou seja, ele está desesperado. Diferente, né, do que o nome dele significa, que significa descanso e tranquilidade. Descansada, está tranquila. Manoá está angustiado e ansioso, né? Então veja o que diz a mulher no verso 23, né? Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Veja, a mulher tranquila, em paz, né? E o verso 24, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão.
O menino cresceu e o Senhor abençoou. Repare de novo, quem dá nome ao menino? A mulher, não é o homem. Ou seja, ela em submissão, em humildade, em tranquilidade, ela lidera a família e lidera as ações. Enquanto Manoá, angustiado, ansioso, ele tenta liderar, mas não exerce liderança, ele não consegue exercer liderança, tá? Isso está assim, você talvez se pergunte assim, você está falando que a mulher é líder da casa? Não estou contando isso, não estou ensinando isso, tá? O texto não fala para a gente sobre papéis de liderança, sobre relação homem e mulher, tá? O texto diz para a gente o seguinte, que na visão da época, Manoá deveria liderar essa família, ele está ansioso, que ele deveria simbolizar a tranquilidade e a paz, ele está ansioso e angustiado, né? E que ele não exerce o papel de liderança na sua casa, justamente porque no seu coração a ansiedade, a angústia, e ele não sabe o que fazer. Por outro lado, também ele não conhece a Deus, né? Por outro lado, a mulher ouve a voz do anjo e obedece. Ela acolhe, ela num papel assim, de submissão, de tranquilidade, acaba liderando pelo silêncio, pelo apenas ouvir a voz do anjo e manter sua posição de tranquilidade. Então o verso 25 diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. O que acontece? Deus incita Sansão, ou seja, Deus trabalha no coração de Sansão uma certa animosidade, um certo espírito aguerrido contra os filisteus, porque o povo de Israel não tem esse sentimento. Então Deus vai trabalhar nele justamente o motivar essa briga e essa luta contra os filisteus. Chegamos então ao que diz assim, né? Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Repare que esse vendo coloca ênfase no aspecto material, ou seja, se apaixona por uma mulher de Tímina, uma dos filisteus, né? E esse ver diz que ele traz a ideia de que ele está interessado nessa mulher apenas pela aparência e por interesse pessoal, não tem princípios, não tem valores, não tem nada ligado a Deus, né? Então ele subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse, viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, repara, filha dos filisteus, né? Ou seja, de fora de Israel. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E o verso de número 5 diz que ele desceu, pôs com seu pai e sua mãe a Tímina. Então, repare esse verso 5, né? O verso 2 diz que ele subiu, ou seja, ele está em Tímina, ele sobe para Jerusalém, e o verso 5 ele desce, aliás, diz Jerusalém não, perdão, né? Ele vai para Zorá, que é a terra dele. E do verso 5 diz que ele desceu de Zorá para Tímina. Isso são coisas importantes, porque quando ele sai de Tímina, sai da terra dos filisteus, ele sobe para Israel. Esse subir, além de ser uma ocasião geográfica, né? Ele está falando aqui da localização geográfica, e é isso mesmo que acontece, ele sobe, porque Zorá fica numa região mais alta do que Tímina, e no verso 5 ele desce, ele faz um movimento que, gente, ele sai dos filisteus, vai para Israel, ele sobe. Esse subir não é só geográfico, mas é também um subir espiritual. Israel está mais próximo de Deus. Mas quando ele sai de desce para Tímina, no verso 5, indica o que está acontecendo com a vida espiritual de Sansão e do povo de Israel. Eles estão descendo, eles estão decaindo, eles estão, se afastando da presença de Deus. Repare também que não há nenhum problema aqui levantado com a questão de ser uma mulher dos filisteus. Sansão não tem problema com isso. Os pais de Sansão até fazem uma advertência, chamam esse povo de incircunciso. Mas veja que não há nenhum problema, não ocorre nada mais. As tribos que Sansão fazia parte, Dan e Judá, que fica ao lado, não questionam, nem os filisteus, não há nenhum problema. Por quê? Porque nesse tempo, os judeus, os israelitas,
ali mais próximo dos filisteus, a tribo de Judá, a tribo de Dan e de Simeão, não tem nenhum problema com os filisteus. É uma relação já amistosa, já acostumada, né, a estarem ali juntos. Nem os filisteus, por exemplo, fazem questão da ocasião em que há um relacionamento entre uma filha dos filisteus e o próprio Sansão. Que Sansão, também no verso 4, né, os pais tentam ali persuadi-lo, mas ele está ali firme na sua ideia de se casar com essa mulher dos filisteus. Ou seja, a Bíblia vai mostrando aqui para a gente como é que Sansão é uma pessoa um tanto tola, que não dá valor à opinião dos seus pais, né, e que é também uma pessoa assim, obstinada. O verso 4 apresenta para a gente uma explicação teológica para as ações de Sansão. E é assim, olha, seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aqui então você tem uma questão espiritual, né? Como é que a gente pode dizer? Uma resposta teológica. Porém, a vida de Sansão, o autor deixa claro isso, que Sansão está agindo por um impulso próprio. Apesar das ações dele serem ações planejadas por Deus, Sansão é o único responsável por suas atitudes. Então ele foi a Tímina, ele foi à terra dos filisteus, dá a ideia de que ele já tinha alguma vivência nessa terra, ele conhece uma mulher, se apaixona por ela, pede aos seus pais para ir até lá e buscá-la. Os seus pais tentam persuadi-lo, mas ele insiste ali, dizendo que é dela que ele se agrada. Então são ações próprias de Sansão, agindo ali de uma forma bem tola, bem cega, né? Isso é importante você ter em mente, porque o texto diz, olha, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, ele vai dizer para o seu pai, vi uma mulher. Perceba a ênfase no ver. Sansão está vendo uma mulher bonita, aparentemente bonita. Ele está vendo. Só que ao mesmo tempo que ele está vendo materialmente, espiritualmente ele já está cego. Ele está cego para quem ele de fato é, um israelita. Ele está cego para o seu voto de nazireado. Ele está cego, né, para o seu zelo e compromisso com Deus. Então, materialmente ele está vendo, espiritualmente ele já está cego. E o fim de Sansão a gente sabe que é justamente a cegueira, né? Os próprios filisteus vão ferir os olhos ali de Sansão. Mas aqui o texto está mostrando para a gente que há uma contradição entre aquilo que ele vê materialmente e o seu estado espiritual de cegueira. Aí o texto traz para a gente um pequeno episódio de Sansão matando um leão que foi de encontro a eles. Naquela época, aquela região ainda era habitada por animais selvagens, mas a ênfase aqui é o verso 8, em que ele vai até o corpo do leão morto. Como nazireu, ele não poderia tocar no corpo de nenhuma pessoa morta ou animal morto, e ele toca ali no corpo do leão morto, e ele fere, portanto, o princípio ali do seu nazireado. Repare que aqui, né, na história de Sansão, nós temos duas tramas, né? Primeiro, Sansão vê a mulher filisteia e decide, né, se relacionar com ela. Depois vem o leão, ele mata o leão, aí vê o mel na carcaça do leão, uma comunidade de abelhas ali, ele decide pegar o mel, né? A história do mel e da mulher são parecidas, né? Ele vê a mulher, assim como ele vê o mel. Na verdade, ele se aparta do caminho para ver o corpo do leão morto. Detalhe de novo para esse verbo ver, né? Então, ele busca ver as coisas, né? Mas busca ver de um ponto de vista material. Então, tanto a mulher quanto o leão vão ser armadilhas que Sansão vai cair. E o pior, né, que quando ele pega do mel, ele pega do mel que está no corpo de um leão morto. Se o mel toca o corpo do leão morto, esse mel é impuro, porque tudo aquilo que toca um cadáver é impuro, né? Então, quando ele come desse mel, ele se torna impuro, e quando ele oferece o mel para os seus pais, ele também torna seus pais impuros, como uma ideia de que ele está levando impureza para dentro de Israel e para os seus irmãos e sua tribo.
Do verso de número 10 até o verso de número 20, nós temos ali o casamento de Sansão e o episódio, então, do seu enigma, né? Sansão, então, vai para o seu casamento, né? Celebra ali o seu casamento, um banquete. Nesse banquete havia um banquete, nesse banquete provavelmente havia bebida, porque durou 7 dias, né? E se durou 7 dias e havia bebida, Sansão fere então a segunda regra do seu voto de nazireado. Ele já tocou no corpo de um cadáver, agora ele está usando de bebida. O texto não deixa isso claro, mas a gente pode entender assim. Depois, a terceira quebra do seu voto de nazireado será com Dalila, onde ele corta o seu cabelo, né? Ele propõe então um enigma ali aos filisteus. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, né? Veja, o papel do comedor, ou, né, do animal ali selvagem, né, do comedor, era se alimentar, né? Não era prover comida, ao contrário, era obter comida. Mas não que esse comedor se tornasse uma comida, que é isso aqui, é a ideia do pensamento. O comedor se tornou comida, né? E do forte saiu doçura, coisa que você também não espera, né? Então, ele tem dois paradoxos, né? Um consumidor que produz comida, ou um comedor, né, que se torna comida, e o forte que, ao invés de produzir força, produziu doçura. A gente que está lendo sabe que eles não poderiam resolver esse enigma, porque eles não viram Sansão lutar com o leão, né? Então Sansão, veja como ele é ardiloso, ele é astucioso, ele propõe um enigma que ele vai vencer, né? Mas ele tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza de Sansão? A mulher. Ou seja, eles vão até a mulher para que esta mulher influencie Sansão e retire dele a resposta correta. Eles então fazem uma ameaça a essa mulher, lá no verso 15, veja: persuade teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Ou seja, ela é ameaçada, né? Ela então consegue extrair a resposta de Sansão, mas ela não evita o seu futuro, né? Porque lá no verso 6 do capítulo 15, a gente vai ver que ela acabou sendo queimada junto com a casa de seu pai, né? Ou seja, aquela ameaça sobreveio, ela não pôde evitar essa ameaça, mas é o cumprimento dessa ameaça, né? O verso 16 é a primeira vez que essa mulher fala, né? Veja: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe declarei, e te declararia a ti. Ou seja, é a primeira vez que ela fala, e quando ela fala, ela traz o questionamento: não me amas, né? Então, isso põe dúvidas acerca desse relacionamento de Sansão. Será que realmente existia ali um amor? Né? Porque a primeira vez que essa mulher pronuncia alguma coisa, pronuncia um questionamento ao amor de Sansão para com ela. E repare que ele compara o relacionamento dela com o dos pais, né? Se eu não declarei nem a meus pais, eu declararia a você. É o contrário de que está lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Perceba que ele não se separou dos seus pais, né? Ou melhor, o relacionamento que ele tem com esta mulher está no pé de igualdade que ele tem com os seus pais. Eles não são uma só carne, não há um relacionamento profundo entre eles, não há uma profundidade de sentimentos e de pensamentos, tanto que ela duvida, ela coloca em xeque esse amor, né? É bem superficial. No verso 18, então, os filisteus, já obtendo ali a resposta através da mulher de Sansão, declaram para ele a resposta, mas eles declaram a resposta em forma de um outro enigma, um outro questionamento, né? Eles vão dizer assim: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão, né? Ou seja, eles respondem com uma pergunta. Essa pergunta precisa ser vista diante da cena que está ocorrendo, que é um casamento. Quem é o forte? Sansão, né? O que está acontecendo aqui de doce? O casamento, né? O que representa o mel, né? Ou seja, o mel, o casamento, está ali destruindo
ou influenciando forte Sansão. Sansão é destruído através do casamento, tá? É uma outra forma de olhar para essa resposta ou para esse enigma de Sansão. O forte sendo destruído através da doçura do casamento, né? Ou do relacionamento com uma mulher, que é a fraqueza de Sansão. Os versos 19 e 20, então, trazem o final do capítulo 14, trazendo para a gente a ideia de que o Espírito do Senhor de tal maneira se aposta de Sansão, que ele vai até a terra de Ascalon, dos Asquelonitas, né? A terra de Ascalon, uma das terras dos filisteus, e mata 30 homens e dá ali as vestes para os filisteus que responderam o seu enigma. E o verso 20 diz que a sua mulher foi dada como esposa ao companheiro de honra de Sansão, provavelmente um dos 30 homens que estavam ali, que foram dados ali no casamento por vigia, né, por amigos de Sansão, lá no capítulo de número 14, nesse mesmo capítulo, né? Mas no verso 11 diz que ele recebeu 30 companheiros, né, para estarem com eles. Então um desses herda ali ou recebe como esposa a mulher de Sansão. Tá terminado assim o seu casamento, que não durou nada, foi até os 7 dias de festa, né? Um casamento que durou 7 dias, porque não era um casamento próprio dos israelitas, mas no verso 19 coloca aqui a ideia de que o Senhor que está dirigindo essa trama, o Senhor está dirigindo Sansão a fim de propor ali uma ocasião para lutar contra os filisteus. Bem, vamos então para o capítulo de número 15, que você vai ouvir aí em um outro áudio, para que a gente não fique muito tempo aqui no mesmo áudio, tá bom? Até então, daqui a pouco, para você ouvir o capítulo 15 de Juízes.